Graça e paz da parte de Deus. Vamos começar o nosso 14º áudio da formação, da capacitação de intercessores, da ativação dos intercessores. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da guerra espiritual, que é o que a gente está praticamente rodeando aqui para a gente poder entrar em alguns assuntos, né? Mas esses fundamentos, essa base é muito importante. Para algumas pessoas talvez seja mais conhecido, mas é muito importante sempre a gente rever as nossas bases. Conhecimento básico é o mais importante. A gente sempre está fazendo a revisão desses fundamentos da nossa vida, sempre fazendo essa avaliação, é muito importante. Então, vamos começar mais ou menos novamente citando o texto de Efésios 6, tá? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui não é nada ditado, tá, gente? Então, vocês me perdoem. Porque a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeira coisa aqui que é interessante a gente entender, que eu já falei, eu acho que no primeiro áudio, mas eu sempre vou estar voltando em alguns assuntos para eu poder adiantar. A nossa guerra, a nossa luta, primeiro a gente tem uma luta, certo? Nós temos inimigos aqui que são citados, alguns, tá? Principais. E nós temos o local dessa guerra. O local dessa guerra não é aqui, no mundo físico, é no mundo espiritual. São nas regiões celestes. São várias regiões, não existe só uma, né? Senão ele é na região celeste, mas nas regiões celestiais. Então, existem várias regiões celestiais, existem vários níveis de revelações celestiais. Em alguns livros que eu já li, o autor, né, ele cita, não existe uma referência bíblica, mas é interessante o que ele cita, que essas regiões celestiais são onde habitam esses seres. Tá? Cada região é uma hierarquia. A gente sabe que no mundo espiritual existem hierarquias. No mundo espiritual de Deus existe uma hierarquia, existe o general. O nosso general é Cristo, né? Nós temos um general, nós temos o comandante do exército, que é Jesus Cristo, né? O Espírito Santo também é guerreiro, tá, gente? Depois eu vou mostrar um texto para vocês sobre isso. Não sei se eu vou encontrar agora, mas eu posso mandar. O Espírito Santo também ele é guerreiro, ele é um homem de guerra. Nosso Deus, então, esse nem se fala, né? Uma pessoa de Deus, né? Então, primeiro existe essa região, existe um local. Essa região celestial, ela comanda tudo. Nós estamos aqui debaixo dessa influência dessas regiões celestiais. Então, é importante que a gente guerreie lá em cima para que as coisas aconteçam aqui embaixo. Por isso que a Bíblia fala, aquilo que ligardes no céu, né, terá sido ligado na terra. Então, assim, as coisas primeiro acontecem a âmbito espiritual. Você pode ver as revelações que os profetas tiveram. No mundo espiritual já acontecia e depois veio se materializando no físico. Então, o mundo espiritual, o Cronos dele, o Kairos dele, é ao contrário. Primeiro acontece lá, para depois acontecer aqui. As coisas acontecem primeiro nas regiões celestiais. O comando vem lá de cima, para depois aqui se estabelecer.
Por isso que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque ele se antecipava às estratégias de Satanás. Ele estava se antecipando. Aquele momento de Daniel e de oração, era para ele se antecipar às astutas ciladas do diabo que tinham contra ele. Então é muito importante que a gente entenda que as coisas acontecem lá em cima, primeiro. Então não é sempre que a gente precisa estar orando para poder adiantar as nossas defesas, para poder estabelecer as nossas defesas, antes que o ataque ocorra, né? E aí se a gente não prestar atenção nisso, nós vamos passar a vida toda desarmando bomba, né? Uma expressão, desarmar bomba. A gente vai passar a vida toda desarmando bomba, porque a obra de Satanás é essa, é atacar, é destruir, é matar, é essa. Ele não vai fazer outra coisa na nossa vida. Ele não vai nos dar descanso. Tanto é que o Senhor nos alerta sobre isso, né? No mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter guerra, vocês vão ter problemas, né? Tem bom ânimo, né? Eu venci. Então, assim como eu venci, vocês podem vencer também, né? Então, nós temos essa região celestial. É interessante que, para comprovar isso, a gente vai aqui para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 50, versículo 25. Diz assim: o Senhor, né? Não fala um homem, ele não fala Jeremias, ele não fala o rei da Babilônia, ele fala o Senhor. Já coloca esse entendimento a nível espiritual. Deus abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Esse texto aqui é muito profundo, é muito sério. Primeiro, Deus é que faz isso. Deus é o general, certo? Ele tem um arsenal. A Bíblia aqui não é figurada. A Bíblia, a linguagem dela é uma linguagem real, espiritual. As pessoas não compreendem a Bíblia e falam que é linguagem figurada porque são homens naturais. Jamais vai compreender e vai crer nisso daqui como uma verdade. Eles vão estudar a Bíblia como um livro histórico, como uma simbologia, mas jamais vai compreender que isso é real. Existe no mundo espiritual um local onde existem armas. As regiões celestiais, como falei, elas são níveis, é dividido, né? Cada região, digamos assim, que é um departamento, né? O inimigo tem acesso a esses departamentos. O inimigo ele mora numa determinada região celestial juntamente com os principados e potestades, mas e o Senhor, ele comanda tudo isso. Tanto é que o nome dele não é Senhor do Exército, ele é Senhor dos Exércitos. Então ele dá ordem tanto ao exército de Deus, os anjos, arcanjos, também contra os demônios. Como já falei, eles não fazem nada sem antes ter uma permissão do Senhor. Ele é Senhor dos exércitos. Ele comanda todas as coisas. O exército do inimigo, ele não avança sem antes o Senhor dizer: não, você pode. Para você ver como ele é tão oprimido. Né? Tá engraçado falar isso, né? O diabo é oprimido, no sentido dele ser contido. Né? Ele está contido. Vai chegar um tempo que o Senhor vai, por um momento, vai liberar. Né? Vai liberar, assim como foi a morte de Jesus. Chegou um tempo na carreira de Jesus, na vida de Jesus, que Deus falou: agora o diabo, você está liberado para tocar no meu filho. Liberou. Aquela experiência que Jesus teve no Getsemane, algumas pessoas pregam no sentido de que os discípulos não conseguiram, preguiçosos e tal. Não é nada disso. O inferno todo, os demônios, principados e potestades, eles estavam ali. Alguém já aqui, que está assistindo está ouvindo esse áudio, já sentiu um pouco de opressão, peso espiritual? Dói a cabeça? Eu, às vezes, sinto ânsia de vômito e outras coisas mais. Isso, às vezes, assim, um demônio que aparece, um demônio que chega. Agora, imagine o próprio inimigo,
né? O próprio Satanás e todas as hostes infernais ali concentradas num só lugar. Aqueles homens ali, eles não aguentaram. O peso espiritual estava altíssimo. Eles não tinham como ficar acordados, não tinha como eles reagirem ali. Primeiro porque era um propósito de Deus que aquilo acontecesse, que o Senhor Jesus estivesse naquele momento só, para que Satanás depois não viesse acusar de que ele teve ajuda. Ele teve que ali que buscar força no Senhor. Ele estava só. Satanás teve essa oportunidade. Vai chegar um tempo que o Senhor vai abrir, né? Agora, né? No final dos tempos, o Senhor vai abrir. Vai chegar um tempo que a chave do abismo vai ser liberada. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Então existe um arsenal. O que é um arsenal? É um local específico onde as armas ficam guardadas. Vai haver, eu creio que, vou dizer agora, nem logo, não vou determinar tempo, mas vai chegar um tempo que esse arsenal, que é um local espiritual em Deus, vai ser liberado para aquelas pessoas que precisarem, entenderem e tiverem conhecimento, acessar e receber essas armas espirituais para o tempo que está vindo, que vão ser tempos de muito conflito, de muita guerra altíssima que a gente nunca viu antes e nunca vai ver depois. Isso é profético, é palavra de Deus aqui, está escrito lá em Joel. Então Deus tem esse arsenal para nós no mundo espiritual. Para isso eu preciso crer. Para isso eu preciso compreender as coisas do Espírito. Para isso eu preciso buscar Deus e pedir para o Senhor me dar estratégias, a sua armadura. Por exemplo, você já viu a sua armadura espiritual? Se você crê que existe uma armadura, que ela existe, apesar de ser espiritual, ela é real, então peça experiência para Deus para você ver a sua armadura. Eu nunca vi minha armadura, eu já vi minha espada, meu escudo. Mas a minha armadura eu nunca vi. Outras pessoas já tiveram essa experiência de ver, já me contaram como é. O Senhor já mostrou. Então, amados, existem esses locais espirituais em Deus. A gente vai ver Ezequiel, de como Ezequiel foi transportado para lugares espirituais. João foi transportado para lugares espirituais, estando eles vivos. Eles foram em espírito para esses lugares. Existe, é real. Algumas pessoas já me testemunharam isso, né? Que estão ouvindo isso, já falaram para mim, pastor, eu já tive essa experiência, eu já vi, eu já tive, eu já fui, entendeu? É real, não é fantasia. Eu não estou tentando inventar ou conduzir você nisso, não. Eu quero que você tenha essa experiência. Por isso que hoje eu queria pedir para você, no momento de oração seu, você pedisse, Senhor, eu quero ter uma experiência espiritual. Eu quero ver, eu quero estar ali, não porque eu não duvide, mas isso vai mudar alguma coisa dentro de você, entendeu? Eu passei por algumas experiências espirituais que eu não tenho como negar. Eu não tenho como negar que existe, porque eu vi, eu senti, eu fui tocado. Então, às vezes, é muito importante, às vezes não, é muito importante que nós busquemos essas experiências espirituais com Deus. Vão ser momentos na nossa vida que vão fazer diferença. Então, eu quero te incentivar para que você acesse esses lugares espirituais, que você busque em Deus, Senhor, eu quero ter acesso, eu quero ter essas experiências espirituais contigo, eu quero ter experiências com os anjos do Senhor, eu quero ter experiências sobrenaturais contigo. Busque isso e você vai receber, e vai mudar a sua vida, vai mudar, porque não adianta o ensino, a palavra, tem que ter o Espírito. Entendeu? Tem que ter o Espírito. Nós temos que ter o Espírito para poder aquela palavra ter feito na nossa vida. Então, o que eu estou ensinando aqui são conceitos. E eu não vim aqui, e o meu desejo não é passar conceitos para vocês. Não é informar, é formar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que tiveram experiências profundas com Deus. E eu quero incentivar você a buscar essas experiências.
Então, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que você possa entrar num nível espiritual profundo com o Senhor, que o Senhor possa te revelar as coisas que estão secretas, ocultas, o livro que está fechado lá de Daniel, que você possa ter acesso a essas salas espirituais, que você possa ter acesso a esses níveis espirituais em Deus, e vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã no próximo áudio.